Agora nessa época do ano o dia fica maior, a gente sai de serviço, o sol tá ardendo ainda. E eu sou obrigado a colocar aqui os protetores de braço aqui para não chegar tostado em casa. Olha só, bastante trânsito aí, vai praticamente o horário de pico. Mas aqui, normalmente eu não comento aqui sobre acontecimento geral no Brasil, sobre o que está acontecendo, sobretudo na política. É claro que cada um tem aí o seu espectro político, sua torcida política, vamos dizer assim. E nessa torcida aí, acaba avaliando bem aquele seu espectro político, seja direita ou esquerda, dá vazão a todas as ações que esse espectro faz, seja... Espera aí um pouquinho. Seja essas ações boas ou más. E a gente não pode ficar dependendo somente do lado que a gente torce para ficar validando certas ações. Exemplo disso é muito que se discute aí, é o STF, por exemplo. Acabou de efetuar a prisão de Bolsonaro e enquanto da direita fala que é a prisão injusta, da esquerda fala que é totalmente justa e que teria que ir para papuda mesmo. Mas veja bem, essa última ADPF, não sei se todo mundo está sabendo, está entendendo o que quer. Trata-se na verdade de uma interpretação do Supremo que decidiu agora que somente o PGR poderá pedir impeachment de ministro do STF. É uma decisão claríssima para se blindar, porque até então qualquer cidadão pode impetrar um recurso junto ao Senado e pedir o impeachment. É claro que não vai ter progressão nenhuma, né? Se eu for lá no Senado e protocolar um pedido de impeachment para algum dos ministros lá, eles vão rir, não é verdade? Mas o que acontece é que por parte de deputados e senadores, aqueles que nos representam, esse tipo de pedido ele pode abrir caminho para o impeachment. Então é claramente visível que ele está tentando se blindar e proteger os seus pares. Agora, diante da discussão do cenário político que se encontra atualmente, fica claro e evidente que os ministros também são seres humanos e têm um lado político, tem uma torcida. E aqueles que têm torcida para um lado ou para o outro também, vale lembrar que o que importa... Ele está conectado. Estou conferindo se o microfone está conectado aqui. Esses dias aí eu saí gravando aqui e não conectei o microfone. Aí não gravava nada. Eu não sei também se a câmera ela pegou e torceu alguma coisa aqui. Eu coloquei assim mesmo sem conferir o ângulo dela. Mas voltando ao assunto aqui, fica totalmente evidente que eles têm sim seu lado político. Como sujeitos, como seres humanos, é normal que eles vão às urnas também. Mas quando você fala em harmonia entre os poderes, que é o que prevê na Constituição, para mim que o normal é que não haja tanta harmonia assim não, porque a harmonia nos dias de hoje vai soar como uma mão lava a outra. Eu te protejo e você me protege, ou seja, o Senado protege, não coloca em pauta nenhum pedido de proteção aos impeachments, ou pedido de impeachment não coloca nenhum, e o STF também não pede a Procuradoria para investigar
o parlamento. Aí fica assim, né? Uma mão lava a outra. E o executivo fica a depender de que lado o vento vai soprar mais forte. Então eu acho que essa harmonia aí não tem que ter muita harmonia não. Tem que ser um pouquinho, com um pouco de rusga assim, até porque diante disso o presidente do Senado ele reagiu, e com essa reação ele ficou lógico, ele viu que isso é uma questão de entendimento do Supremo. Qualquer juiz, na verdade, pode interpretar a lei a seu bel prazer, né? É como se você estivesse avaliando um filho seu e o filho do vizinho, ambos maconheiros, né? O teu teria tais razões, algumas razões que justificassem ele se drogar, talvez um trauma, talvez uma decepção até amorosa, mas o filho do vizinho você conhece qualquer justificativa que possa contribuir para que ele se vê no mundo das drogas, né? Para ele você vai simplesmente chamar de maconheiro, mas o teu filho não, o teu filho tem uma razão para tal. É lógico que eu estou citando aqui é no sentido figurado, tá? A tendência do ser, na verdade, da pessoa, é avaliar diferente aquilo que é seu e aquilo que é do próximo. Assim como pode avaliar negativamente também, tem aquela máxima de que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Então, mais ou menos por esse lado aí, entendeu? Então, tendo aí ainda mais os ministros aí tendo também a sua torcida política, seu espectro político, e aquilo que é melhor para eles, né? Eles decidem, interpretam aquilo que não vai, de certa forma, causar nenhuma perca de direitos. Inclusive está também tramitando para, junto com isso ele já julgou a improcedência de qualquer ato que venha a reduzir os salários, que na verdade não é o salário, né? Eles já recebem o teto do salário e depois tem os penduricalhos, né? Então, talvez uma lei que possa... Na verdade é tudo viciado no nosso sistema político, por isso que chama de sistema. E quando alguém quer romper o sistema, criam-se fantasias para derrubar. Tá? Não é que eu tenha torcida de um lado, mas você sabe, você imagina quem pode ser esse sujeito. Porque quebrando o sistema, não ficaria à mercê dessa tal harmonia, entre aspas, dos poderes, que é previsto na Constituição, a harmonia entre os poderes, mas na verdade há uma sincronia entre os poderes para manter o sistema lá e você aqui, refém desse sistema, de mãos atadas. Eu sou muito mais a favor realmente de uma anarquia. Uma anarquia funcionaria como uma espécie de formatação. Quando você tem um computador lá que tem vícios e que você não consegue corrigir, que ele está dando bugs no sistema do Windows, você salva todos os arquivos e formata ele, não é verdade? Então a anarquia talvez formataria, tira-se todos que estão lá. Presta, sai fora, não presta, sai fora também. Tira tudo de lá e começa do zero, assim como um computador formatado. Aí aqueles velhos vícios, quem sabe eles vão demorar para surgir, não é verdade? Bom, e é isso, é essa a minha indignação com o cenário político em todo o seu contexto atual. Apesar de ter gente na política de boa vontade, mas mesmo essa boa vontade é difícil romper com o sistema. Eu não sei se eu cheguei a ser bem claro, mas espero que tenham entendido a minha análise
Eu já estou chegando aqui na cidade de Cambé. Olha aí no GPS aí que tem um trecho ali que está bastante congestionado. Então, para não ter nenhum problema, inclusive com os agentes de trânsito que porventura estiverem aqui, eu já vou finalizando esse vídeo, tá certo?